Olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live da Abram, tá? Hoje a gente vai focar um pouquinho no paciente oncológico, na terapia nutrológica nesses casos, e a gente vai trazer algumas novidades. Eu estou aqui com a doutora Silmone Silvestre, que esteve recentemente no congresso da ASP, um congresso americano, inclusive foi uma das palestrantes, e trouxe algumas novidades para a gente. A gente vai bater um papo, tá? Sobre esse tipo de paciente e como é importante o cuidado com a terapia nutricional nesses casos. Doutora Simone, boa noite. Boa noite, doutor Alexandre. Tudo bem? Oi, Tudo gente. ótimo. Bom, eu tô achando lindo, o Alexandre botou gravata para falar com vocês, gente. Eu vi ele de gravata, eu já tive que colocar alguma coisa para ficar mais bonitinha também, né? Olha só. Nós Bom, tive que corresponder no pois nível, é, né, doutor? é verdade. Mas, bom, pois é, eu cheguei lá de Las Vegas, né? E foi muito interessante. Então, a gente viu bastante coisa lá com relação à oncologia. E o que eu notei, Alexandre, uma mudança fundamental da questão do paradigma do cuidado do paciente oncológico com relação à pré-habilitação. A gente teve, pelo menos, eu acho que foi umas 3 mesas falando de pré-habilitação em diferentes tipos de paciente oncológico. Então, alguns dão uma palestra no meio de toda a mesa, outros específicos de paciente oncológico. Então, assim, tanto para tumores sólidos quanto para tumores hematológicos. Então, assim, e o que eu achei mais legal é que eles pegaram todo o que a gente já sabe do ERAS, né, que a gente já tem desde 2000 alguma coisinha, e trouxeram isso para o paciente oncológico. Então, é alguma coisa que realmente é uma outra visão que a gente está tendo que ter. Então, não sei aí em Salvador, o que que vocês já têm alguma coisa. Aqui em Minas a gente está começando esse projeto com uma equipe lá do Roxo. Começando, ó, já tem uns 2 anos já com o pessoal da oncoproctologia aqui do Roxo e que a gente já faz essa a pré-habilitação com fisioterapia, com a nutrologia, com a psicóloga, né, também, e obviamente com o cirurgião. Mas eles já estão, assim, com vários estudos à frente com relação a essa pré-habilitação do paciente oncológico, né? Então, conta um pouquinho de Já não, Salvador para a gente também. não, em Salvador a gente está trabalhando em cima do ERAS também, né? Para quem não sabe, assim, a pré-habilitação seriam os cuidados que a gente tem antes, né, do paciente vai fazer uma cirurgia e envolve não só terapia nutricional, assim, envolve psicologia, né? A nutrição envolve hábitos também, o paciente tem que melhorar alguns hábitos, parar de fumar, algumas questões. O ERAS, ele prevê isso, ele prevê cuidados não só no pré-operatório e pós-operatório imediato, como cuidados antes, mudança de estilo de vida, exercício, o paciente tem que fazer exercício, né? Não precisa ser nada muito intenso, eles têm uma escala de nível de percepção de esforço, né? Que eles sugerem o uso. Então, assim, o paciente não pode ficar parado, ele tem que fazer exercício, isso vai preparar ele metabolicamente. Tem alguns estudos que falam, né, que preparar o paciente para a cirurgia seria como preparar um atleta, né, em suas devidas proporções. E muito importante você falar do Eras. Recentemente eu vi uma publicação que ele em redução de mortalidade, né? Então assim, a gente fala sempre como uma terapia nutricional efetiva, redução de mortalidade e tempo de internamento. É Uhum. para isso que a gente faz aquele nosso grande esforço, né? No pré-operatório e no pós, mas a gente tem ganhos de mortalidade até a longo prazo, né? Isso é muito É. importante também. Um dos estudos que eles fizeram com pacientes com transplante de medula óssea, que eles prepararam esse paciente com transplante de medula óssea, eles mostraram um gráfico bonitinho eles fizeram uma coorte histórica, eles mostraram direitinho o tanto que o paciente conseguiu ganhar antes do transplante, ele realmente cai no pós-transplante, mas ele não cai tanto quanto aquele paciente que fez a pré-habilitação. Realmente é assim, é dar aquele boost mesmo, assim, né, para os pacientes ficarem mais fortes, na melhor condição possível, que esse aqui é a questão da reabilitação. E aí, porque sabe que ele vai perder. Então, eu vou fazer de tudo agora possível para porque a gente sabe que vai perder. Então, realmente, com o impacto, igual você falou, de mortalidade, tempo de estadia, inclusive nesses pacientes do transplante de medula, eles viram que a diminuição de recidiva, olha que legal. Então, assim, de recidiva tumoral. Então, achei isso muito importante. E tudo muito focado também, Alexandre, na avaliação funcional, que é uma coisa que a gente já tem falado sempre, né? Que para nós é músculo, né? Função que vai determinar para a gente o estado nutricional do paciente. Então, a Carla Prado, que tem
que é uma brasileira que é radicada no Canadá, né, que é uma das maiores autoridades do mundo com relação a essa questão de composição corporal, com relação a... Tem vários estudos com relação a câncer também. Ela também falou. Tem o pessoal lá do MD Anderson, que é o centro de oncologia, um dos centros de oncologia mais renomados dos Estados Unidos, do pessoal do Moffitt Cancer Center, até o José Pimento, não sei se você lembra de uma entrevista que eu fiz com o José Pimento, falando do estudo dele da vitamina B12. Não sei se você viu, deu tempo de você ver lá dos highlights, que é aquele estudo, para quem não viu, né? Aquele estudo que no paciente pós-operatório de gastrectomia, e aí já entrando um pouquinho na questão do micronutriente para o paciente oncológico, ele conseguiu fazer a reposição de B12 por via oral. Não é nem sublingual e nem mesmo injetável. Então, por via oral, e eles viram que a resposta foi muito boa. Eles usaram umas doses maiores do que as usuais, mas o estudo dele foi fantástico, assim. Então, para um paciente oncológico, às vezes imunossuprimido, quanto menos medicações injetáveis que a gente der, melhor, né? Que é menos uma possibilidade de infecção de porta de entrada. Então, muito legal o estudo dele também. Então, Muito foi bom. muito legal, Alexandre, encontrar com o Stephen McClave lá, com o Aham. Patel, com o Christian Stoff. É muito bom, aprendi demais. É muito bom estar perto de pessoas, desses Eu fico ícones aí, imaginando eles né? dizendo, né, encontrar com a doutora Simone, eu fico imaginando eles falando isso lá, e todo mundo babando, né? E a gente tem você aqui, né? O, não, aí você vê, né, Obrigada, você Alexandre. fala de um estudo, como são grandes avanços, né, até micronutrientes, a gente fala em caloria, proteína, os micronutrientes, né, que são muito importantes também, nada isolado, a gente sabe, né? Ninguém vai falar Uhum, em um momento de uma vitamina milagrosa, isso não existe, né? Quer dizer, mas é a questão da organização do milieu interior, né? Como eles falam, do paciente estar estável. Eu sempre falo com o pessoal, quando a gente faz a pré-habilitação, que uma das nossas funções é como se fosse uma afinação, né, do paciente, uhum, né, ele tem que chegar afinado, né, numa cirurgia para que não saia nenhuma nota aberrante, assim, né, dá para entender, né, para que reduzir riscos, né, metabólicos. Então, não é só a qualidade do nutriente importa, né, ele tem que vir acompanhado dos micros, das vitaminas, né. Então, tudo isso é muito importante, né? Tudo isso tem que ser bem balanceado, tem que ser bem organizado. Doutora Simone, você me perguntou aqui em Salvador. A gente está, atualmente, eu tô responsável pela parte relacionada à terapia da implementação do ERAS em um dos hospitais que eu trabalho, né? Assim, reconhecidamente, todo mundo sabe que da importância, né? E eu acho que para a gente conseguir melhorias no futuro é uma grande tendência, é algo que todo mundo vai ter que alcançar, né? Porque assim, os hospitais avançam, a gente tem grandes CTIs, a gente tem todos os equipamentos no centro cirúrgico, a gente tem as variedades de dieta em diversos hospitais, mas tem que ter aquele comportamento é, pragmático, né, e protocolar do atendimento pré e pós-operatório do paciente, né? Então, assim, a gente não tem que nem pensar o que é que eu tenho que fazer com esse paciente, eu tenho que dar a dieta nesse horário, eu tenho que antecipar, abreviar o jejum com isso, tem que chegar já automaticamente, tem que estar tudo preparado, já não tenho que lembrar de prescrever uma fisioterapia, que tem que estar logo, no primeiro momento que ele uhum, puder andar, tem que andar logo, fazer uma fisioterapia, importantíssimo, né? Para que o intestino funcione, para que ele ganhe massa magra. E massa magra é qualidade de vida. A gente não fala só em mortalidade, né? Quer dizer, fala em função cognitiva, é uma função do nutriente, assim como função imune e função muscular. Então, são ganhos que parecem secundários, mas você veja que ele interfere muito na qualidade de vida de um paciente oncológico, por exemplo, né? Que às vezes tem uma sobrevida, né? Que precisa ser otimizada, né? A gente precisa dar qualidade, né? Não é só pensar em números de intra-hospitalar, é pensar no pós, é ele não ficar acamado depois, é ele ter função uhum. para ser independente, para comer sozinho, para andar, para recuperar depois. Então, é uma grande luta essa nossa de implementação de protocolos de ERAs, né? E de terapia, Sim. mas É, é muito é, e, o gratificante ver o resultado. e o que eu achei interessante foi porque lá eles colocaram pré-habilitação não só para pré-operatório. Então, eles colocaram pré-habilitação até para aqueles pacientes que iam fazer quimioterapia.
entendeu? Então, assim, Sim, eles transportaram a cultura do pré-operatório para um pré-tratamento, seja ele cirúrgico, seja ele quimioterápico, seja ele radioterápico. Então, isso foi uma coisa que realmente, assim, por isso que eu achei tão interessante que essa mudança. A gente tem o Eras há tantos anos e agora o pessoal realmente pegou o Eras e transformou num. Que o Eras é o enhancement antes da cirurgia, né? É antes de tudo agora. Então, isso é muito legal. E eu acho que você que vai dar uma aula disso no Senionco, né, Alexandre? Não tem uma aula dessa? sim. Ô, Sim. gente, o Alexandre que coordena o Senionco, ele faz as aulas, manda a listinha das aulas todas para nós. Eu acho que você fala do Senionco, né? Alguma coisa com relação a Falamos. isso. Nessa parte da pré-habilitação é importantíssima, assim, a gente aborda isso e assim, eu tô todo passo a passo, né, para o aluno sair capacitado para fazer essa orientação, né? Assim, há diversas formas de abordagem que a gente tem, né? A gente tem que saber a hora de indicar uma enteral para o paciente, a hora de indicar uma parenteral, quando fica só com suplemento. Eu preciso fazer alguma dieta específica para esse paciente, né? Você veja, ano passado no congresso da Abram, eu apresentei uma aula sobre a Fast Mimic Diet, né? Uma dieta que mimetiza o jejum. Então, assim, não é o paciente ficar sem comer, mas é dar para ele poucos nutrientes com a qualidade desses nutrientes que eles não aumentam a insulina. Isso interfere no metabolismo de carboidrato e de lipídio, e com isso o paciente pode ter uma melhor resposta a uma químio, por exemplo. Isso está sendo interrogado, está sendo estudado. Você vê como o horizonte é amplo, né? Se a gente for pensar no que virá, o número de possibilidades é muito grande. Então, a gente tem que estar atualizado, né? Tem que estar, tem que estudar essas diversas possibilidades para trazer o melhor benefício para o paciente e individualizar a conduta. Você pode entender que para aquele paciente tem resultados, por exemplo, dessa dieta específicas para alguns tipos de neoplasias, por exemplo. Melhora resposta radiográfica de alguns cânceres, câncer de mama, por exemplo. Então, eu individualizo, será que esse paciente poderia ser uma boa opção, né? E eu acredito que, assim, o exercício, a nutrição, a imunonutrição no tempo adequado, o nutrólogo ter o conhecimento para, de repente, propor ao cirurgião adiar uma cirurgia para Uhum. beneficiar o paciente. Isso, se você for ver hoje, um grande cirurgião, ele não opera assim desvinculado de um nutrólogo, ele sabe a diferença no resultado, a diferença nos números dele e no benefício do paciente, né? Então a gente precisa disso, a gente precisa, por isso que a gente aborda isso no curso, a gente deixa o aluno com propriedade, né, para atuar nesse campo. Isso é muito importante. E uma A gente coisa dá aula junto interessante, lá, né, Simone? A gente sabe de como os alunos ficam, né? Principalmente quando tem as aulas práticas, e eles veem que pode, que como os pacientes são delicados, o paciente oncológico, como ele pode beneficiar esse paciente. Acho que é bem é, gratificante. e uma coisa interessante que você falou, que na verdade eu acho que daqui a alguns anos a nossa prescrição nutrológica ela vai ser dependente do quimioterápico que esse paciente está usando e do câncer que ele tem. Realmente, assim, está começando com essa questão do fast mimic diet, mas aí vai ser uma associação da dieta que o paciente tem exatamente com o mecanismo de ação de alguns quimioterápicos, né? Então, acho que isso é uma coisa bem interessante, que eu acho que ainda demora um pouquinho para a gente para alguns cânceres específicos, eu acho que ainda vai demorar, tem umas evidências bem claras, mas que já está começando aí com a Fast Mimic Diet, né? E assim, uma das outras coisas que eu sempre falo para os meus residentes e para os cirurgiões é que gente, músculo é vida, né? Então, assim, se você não tem uma musculatura, porque não é músculo, na verdade, a gente tem que encarar o músculo, nós da nutrologia, como uma reserva proteica, que é o reserva do substrato de todos os anticorpos, reserva de substrato para a cicatrização, reserva de substrato para isso tudo. Então, um paciente que vai para uma cirurgia, ou que vai até mesmo para quimioterapia, todos os resultados de um paciente desnutrido são piores, isso está largamente falado na literatura, são piores daqueles que vão para a cirurgia e vão para a quimioterapia melhor. Então, a gente sempre lembrar dessa questão
Por isso que curti tanto essa questão da pré-habilitação. E uma coisa que eles colocaram muito foi exercício de resistência mesmo, de colocar exercício aeróbico, mas também exercício de resistência. Aí o único cuidado é aquela questão mesmo de se o paciente está ganhando peso, se está desnutrindo mais ou não nisso daí, de então otimizar a parte nutrológica com relação à ingestão de calorias e de proteínas e exercício de resistência. Então, exercício de resistência e exercício aeróbico, as duas coisas. Mas, no mínimo, 2 vezes por semana exercício de resistência. E eles estão usando muito mesmo todas as provas de função que a gente tem, aquela sentar e levantar, caminhada de 6 minutos, isso tudo fazendo parte mesmo da avaliação do paciente oncológico. E com relação à suplementação, eles sempre colocam dessa questão de acompanhar muito de perto o paciente para poder ver se ele está comendo o suficiente, né? Então, tendo impacto aí no resultado. E sim, uma das preocupações que a gente tem, que não tem aquela questão toda, tirando casos específicos, igual você citou do Fast Milk Diet, que é uma coisa que a gente vê muito, é aquela questão das restrições. Não tem nenhuma restrição. O paciente tem que comer, porque se ele não come, ele não forma músculo. Se ele não forma músculo, ele não tem proteína suficiente. Ele não forma proteína, não tem proteína suficiente para poder lutar, né? É uma briga entre o tumor e as nossas defesas imunológicas. E as nossas defesas são anticorpos que provêm de proteína. Então, quando a gente começa a pensar dessa parte simples, né? Uma fisiopatologia simples disso daí. Então, fica claro para a gente. E isso é o que eu converso com os cirurgiões lá do hospital. Eu falo, olha, você quer que seu paciente cicatrize depois da cirurgia. E ele não vai cicatrizar se ele está com uma albumina de 1,9, se ele está com uma musculatura, você está com uma creatina de 0,3, de tanta sarcopenia que ele está. Então, isso traz para a gente bastante respaldo para poder conversar com o cirurgião. Aí uma coisa está falando de micronutrientes, aí passando um pouquinho do tratamento, falando de prevenção, na mesa que eu estava, a mesa que eu participei, ela foi uma mesa que foi como é que eu posso falar? Foi o início, né? Foi a primeira vez que teve essa sessão no Aspen e foi uma iniciativa do Physician Engagement Committee, que é o Comitê de Engajamento Médico. Então, a proposta foi pegar alguns artigos que saíram no ano passado em revistas que não são as revistas americanas, de JPEN e NCP, que não são ligadas ao Aspen, e trazer as novidades de fora dessas revistas para dentro do Aspen. Então, um dos artigos que foi colocado na mesa foi exatamente para prevenção do câncer, que é a utilização de vitamina D, ômega 3 e exercício físico em idosos. Eles pegaram de uma coorte grande, de mais de 6 mil pacientes, e aí para avaliar a incidência de câncer nesse grupo que fazia essa suplementação. Estudo muito bem desenhado, muito legal. Uma dessas a gente faz uma aula sobre isso daí, né? Exatamente mostrando que esse grupo que fez o uso da vitamina D, ômega 3 e atividade física de resistência tiveram menos incidência de câncer. Só que isso foi um estudo, uma das limitações é que ele foi um estudo em 3 anos, né? Então eles colocaram que talvez não fosse o tempo suficiente, talvez ia demorar mais, mas em 3 anos teve uma diferença favorável. Ou seja, muito a ver com o hábito de vida, muito a ver com a alimentação, uma alimentação saudável. E aí, para idosos, essa questão aí da vitamina D, ômega 3 e resistência, atividade física de resistência, né? Então, eu achei Não, bem, fantástico. bem interessante, né? Fantástico. E o idoso, E- assim, né, a gente sabe com a sarcopenia relacionada à idade, ele vai, todo mundo perde massa magra a cada década, após os 40 anos, né? É, a gente falta muito ainda para chegar lá, né? Brincadeira, mas a gente sabe que perde massa magra e vai continuar perdendo. E aí, o idoso que envelhece fazendo exercício, ele se beneficia muito, né? Então, assim, e agora você traz esse resultado de que desse estudo trazendo benefícios para o paciente, né? Isso é muito importante, né? O idoso, às vezes, ele tem uma resistência, uma certa resistência anabólica, né? Assim, absorve menos também algumas proteínas, então você precisa trabalhar. Isso não é algo simples. A gente, com a nossa cultura, assim, de alimentação, a gente acaba, com a idade, perdendo muita massa magra também, né? Acumulando gordura adquirindo doenças relacionadas ao comportamento mesmo, que envolve muito a dieta. Então, assim, é prevenção. Quando a gente fala de câncer, a gente não fala só de tratamento, não só do intra-hospitalar, não só do ambulatório, a gente fala de prevenção. A gente aborda até isso no nosso CNOnco, né? Porque quais são as dietas, o que é de mito e verdade em cada tipo de dieta, né? Para a gente saber resolver, tirar essas dúvidas, saber o que oferecer ao paciente, né?
e trabalhando assim na mais pura evidência, né? Com, com nossos professores renomados, né? Que a gente tem. E, e é isso. Você falou da ômega 3 vitamina D. Há lugar para alguns suplementos, né? É, eu acredito que isso ainda vai se desenvolver muito, né? O HMB também, né? Que é um metabólito da leucina. Ah, além do próprio whey, que você pode usar a vitamina D. Tem estudos do Paul, né? Da Universidade de Duke, que ele fala da pedir o nível sérico de vitamina D, administrar se o paciente precisar. Tem estudo com ômega 3, né? E Uhum. isso tudo, assim, eu acredito que o futuro tá em entender o papel melhor, o papel de cada um desses, a quantidade que a gente deve ofertar, o momento, né? E os outros, e micronutrientes também. O que é que a gente pode beneficiar o paciente, né? O exercício de Uma coisa que eu resistência, esqueci de como você falar, falou. o que eu esqueci de falar, uma outra coisa com relação à medicação, com relação ao tratamento de caquexia, que é a questão do uso tanto da mirtazapina, né, que a gente já tem isso também já consagrado aí, como a gente já utiliza, e também o uso da olanzapina, né, na dose aí de 2,5 miligramas até 20 miligramas dia para os pacientes com hiporexia. Então, com anorexia relacionada ao câncer. Então, uma das coisas que também teve um estudo lá falando com relação ao uso da olanzapina, com resultado da olanzapina, oxi, e aí com resultado bom com relação a ganho de peso e melhora da hiporexia, da anorexia desses pacientes. Então é uma coisa que eu tinha esquecido, eu tinha até anotado para te falar e eu tinha esquecido disso daqui. Mas é mais uma, assim, é mais uma das opções que a gente vai ter, né? Isso aí já tem sido falado já há alguns anos, e eles apresentaram um artigo bom lá com relação a isso também. Então, é mais um pouquinho de coisa para gente, mais uma droga, mais umas opções que a gente vai ter para poder tratar esse paciente. Aí já o paciente com câncer, já aí na anorexia, da caquexia. Ok. Foi muito bom isso. Um dos Vamos- residentes estava falando até, um dos residentes lá de nutrologia nossa estava até falando disso da mirtazapina esses dias. Tem muita assim, muita teoria, né, em relação aos orexígenos. Aí eu acho interessante porque a gente pode avaliar diversos fatores relacionados, né? Por exemplo, a, uma cipretadina, um megestrol, quais são os benefícios, os malefícios, o que é que o paciente ganha. Aí tem estudo mostrando que ganha circunferência de braço, né, circunferência muscular, ele ganha peso, mas é gordura, ganha peso, mas é água. Então você veja como não é apenas uma medicação orexígena, é uma medicação orexígena com resultados, né? Então isso tudo é evidência, estudo, tá o tempo inteiro se atualizando mesmo, saber quando fazer. O megestrol tem aquela questão de, por ser um progestágeno, risco de trombose, né? Então a gente tem que cuidar disso também, pesar risco-benefício. Tem pacientes, a gente sabe, que em algum momento mais avançado da doença, a gente pode usar algumas drogas com alguns efeitos colaterais, entendendo que, que não é para reverter o quadro, por exemplo, numa caquexia refratária, ele ganha a aceitação, ele consegue comer um pouquinho melhor, isso é bom para ele, para a família, que está vendo aquela situação. Então, são ferramentas, né? A gente trabalha assim com o nutriente como ferramenta, algumas medicações como ferramenta. Então, o princípio da ferramenta é esse, é você saber a hora certa de aplicar, né? Isso, você tem todas as ferramentas, se você não souber, o resultado não é bom. Você precisa ter perícia, né, no uso de cada uma para otimizar a sua conduta. Não é isso? Então a gente é, aborda isso tudo também. A gente tem em um módulo, a gente tem uma semana só para falar de medicações, né, para o aluno, e depois ele poder consultar, né? Eu falo, a gente aborda lá no CNON, no curso, né? Curso Nacional de Nutrologia Oncológica. Então a aula fica disponível para o aluno assistir quantas vezes quiser, tirar dúvidas, né? uhum. E o- então, bom, eu não estou conseguindo acompanhar todos os comentários, viu, gente? Quem está aí do outro lado, qualquer coisa vai falando aí pra gente, posta aí de novo. Mas tem um comentário aqui do Dr. Lucas com relação a gente começar a atividade física, né, do exercício de resistência mais precoce, também melhorando a qualidade muscular e quando mais jovem, ou seja, a gente realmente, né, gente, exercício físico é vida, né? Não tem jeito. É o método mais anti-inflamatório que a gente tem disponível para todo mundo, nem que seja
É, eu brinco com meus pacientes, nem que você pegar o saquinho de feijão dentro de casa e se orienta o paciente se ele não tem lugar nenhum para fazer. Claro que, gente, vocês sabem que eu brinco muito, não é uma coisa tão simples assim, né? Mas é por aí. Tem Ai, uma publicação de gente, desculpa, eu tô me ligando 2017. do hospital. Ah, não, tem uma publicação de 2017, né, que é sobre produção de proteína em paciente crítico. Ele traz diversas medidas, medicações que podem ser usadas, fala do HMB, fala da metformina, fala de insulina, de oxandrolona, ele fala de beta-bloqueador. Mas exercício, como você está falando, ele consegue otimizar todas as fases de produção de proteína, até a nível Uhum, de translação de RNA. Então, assim, os caras têm estudo nesse nível, entendeu? Então não é assim, só assim, aumenta a força, aumenta a musculatura, aumenta tudo, toda a produção, todos os passos que leva à produção de proteína, que acaba sendo músculo, né, nesse paciente que faz exercício, ele se beneficia com exercício. Você veja assim, o paciente não precisa virar um grande atleta, né? Ele precisa fazer como aquela escala que eu falei, que até o acerto traz isso, né, que é o equivalente nacional do ERAS. Ele fala escala de percepção de esforço de Borg, manter sempre no nível intermediário, entendeu? Então, assim, o paciente hoje faz um exercíciozinho, aquilo fica leve, ele vai, avança um pouquinho para o que passa a ser intermediário. É o que? Aumentar um pouquinho a repetição, a carga, o que é que seja. Então, é intermediário, não precisa ser nada, não, nenhum esforço hercúleo, né? Não precisa fazer grande uma academia pegando grandes pesos. É algo simples, útil para o paciente no nível intermediário. Isso acho que é o mais importante. ok. Pois bem, né, Alexandre? Eu vou te ver agora só em junho lá em São Paulo. Só em junho. Não É, impede só a em gente se junho. falar, né? É, Não mas a impede gente que a vai gente se se fale, né? falando. Para ir se Maio vendo. agora, falar nisso, ó, gente, usando minha canequinha de Feliz Dia das Mães para as mamães de todo mundo aí, ó. Boa. Né? Tá chegando aí. E agora em maio eu vou ficar com os meus meninos, vou fazer de conta lá, fazer de conta, matar saudades dos meus meninos, virar mãe lá de vez em quando. E a gente vai se Boa. ver Vai em junho, comemorar em né? alta classe, né? Vai comemorar em alta classe com Outra os meninos classe. lá, né? A gente se É. vê em junho, sim. Em junho a gente se vê e a gente vai conversando, né? A gente, então só para falar do CNO com um pouquinho mais, assim, a gente vai iniciar a nossa segunda turma. A primeira foi um grande êxito, os alunos Isso. gostaram muito, aprenderam muito. A gente teve muito depoimento dos alunos dizendo que isso modificou o atendimento ao paciente dele, e esse é o nosso objetivo, né? Que o paciente, que o aluno aprenda isso. Eles ficaram encantados com a aula prática. A gente aumentou o número de aula prática nesse ano para dois. Sim, Foi realmente um momento muito especial, todos juntos, foi. vendo o paciente na Foi beira do muito leito, legal. discutindo o caso, discutindo no ambulatório também, porque na sua parte hospitalar, né? E a gente fazendo grandes aulas em conjuntos, às vezes três professores juntos, dando aula para a classe. Então, assim, foi muito especial. Eu acho que como tudo, né, que a gente faz, a gente tenta melhorar sempre e nesse ano a gente aumentou o número de aulas práticas e a gente vai trazendo essas novidades como a do Aspen, incrementando no nosso curso e vai melhorando para satisfazer cada vez mais, né, o aluno. Não é isso? Então, isso É, e é foi, um grande é, convite aqui para todos, né, doutora? foi muito legal que até a gente ficou juntos, nós todos, né, os professores todos à disposição, todo mundo trocando as experiências. Tinha muito oncologista lá, né? Tinha gente, tinha cirurgião, tinha várias especialidades fazendo curso. Porque todos nós vemos pacientes oncológicos no nosso dia a dia, né, gente? Sempre chega um Sim, pacientinho lá no nosso consultório. Então foi muito legal. E a resposta foi muito boa. Então é isso mesmo, né, Alexandre? Um grande convite. Vamos isso. lá, né? Vou encontrar com a gente lá em Vamos São Paulo todos. também. Vamos sim, Tá, joia. a gente espera todos lá com a gente, tá? Que vai ser uma grande oportunidade para a gente discutir os casos, discutir oncologia com evidência. Ok. Foi um Alexandre, muito prazer enorme, obrigada, doutora viu, por me Simone. convidar, pela Muito obrigado. conversa. Muito obrigado, eu que Gente, agradeço. Foi um prazer enorme. Obrigado, Abram, também. Um abraço a todos. Viu? Um beijo. obrigado para a Abram também, com certeza. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite.